assim. Eu sempre fui uma pessoa meio largado mesmo. Não dava muito valor pra algumas coisas do emocional, né? Vamos colocar assim. Tipo, não fazia questão de estar com a terapia em dia, não fazia questão de estar bem comigo mesmo. Fazia questão do agora, do momento. Isso a longo prazo acaba trazendo algumas consequências. Teve um preço. Exatamente. Mas tudo na sua hora certa. Eu li com os meus 31, depois de um término de relacionamento, falei assim, não, eu vou mudar esse meu jeito de ser e vou buscar esse autoconhecimento, essa mudança de estilo de vida, vou me alimentar melhor, vou praticar exercício, que é muito característico de quem tem problema com álcool, é tipo, eu consigo dominar isso, não me domina, eu tenho controle. Eu vi que estava afetando demais a minha vida pessoal com a minha família, e vi que estava afetando demais também o meu trabalho, e vi que estava afetando demais a minha saúde, mas eu estava tapando sol com a peneira. Até que um dia minha mãe já tinha me falado, se eu descobrir que você tá bebendo de volta, porque até então eu tinha parado. Fiquei 2 anos sem beber, e daí com 24 eu tive uma recaída num carnaval em Salvador. Existe uma frase que ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu conversei com o Marcos, mas eu vou chamar de Marquinhos. Eu disse que queria conhecer ele melhor. E aí ele respondeu algo muito simples. Mas você não tem o que descobrir muita coisa sobre mim, porque eu sou exatamente a mesma pessoa dentro e fora das redes sociais. E eu achei essa resposta poderosíssima, porque vivemos numa época em que muita gente posta apenas construindo um personagem, enquanto os poucos têm coragem de construir realmente uma vida, de ser real. E hoje eu quero conversar com um homem que escolheu ser essa realidade, escolheu ser verdadeiro, que já enfrentou alguns desafios, venceu obesidade, mas tudo isso a gente vai conversar aqui, vai destrinchar. Mas ele transformou a sua própria história. E hoje leva milhares de pessoas a conhecer os lugares incríveis, mas ele nunca deixa de mostrar quem realmente ele é. E seja muito bem-vindo, Marcos Slaviero, mas eu vou chamar de Marquinhos, porque eu adoro o Marquinhos. Marquinhos. Nossa, até me arrepiei quando você começou a falar de mim, gente. Ai, que delícia. Te sigo há anos. Todo mundo sabe que eu sou de Recife, eu estou em Curitiba faz 8 anos. Você foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir, comecei a me identificar muito com a tua verdade, com a tua espontaneidade. Eu gosto muito disso. Às vezes a gente paga um preço por ser muito espontâneo e muito verdadeiro. Tem gente que não gosta. Incomoda. E acha que às vezes até é um personagem. Acha que é forçado. Por ser tão de verdade. Mas eu não sei fazer diferente. De verdade, eu não sei fazer diferente. Desde que eu comecei esse trabalho com mídias sociais, que eu sou meio jurássico, eu falo, eu sempre fui assim. Desde a época do Twitter. Eu comecei no Twitter, eu não comecei no Instagram. Eu sempre fui de postar. Nossa, 10 pessoas olhavam assim, mas precisa postar exatamente tudo que você está fazendo, do jeito que você está fazendo? Eu falei assim, tem, porque eu quero que seja de verdade. E hoje em dia, né, olhando para trás, era uma coisa que realmente lá atrás era meio incompreensível você criar deixar tão aberto. Porque não tinha essa exposição na época, chocava. E hoje em dia, muitas pessoas vivem disso. Mas eu quero entender a tua trajetória, vamos lá. Quando foi que você descobriu que essa é a tua ferramenta de poder, a tua verdade? Mas aí eu quero dar um passinho atrás. Como começou a tua trajetória como criador de conteúdo digital? Eu sempre fui muito comunicativo. Sempre fui uma pessoa que se comunica, uma criança, desde criança, na verdade, que me comunicava muito bem. A minha mãe me conta histórias, na verdade, que às vezes a gente estava viajando, estava num resort, e quando ela me via, eu já estava ali numa mesa conversando com uma família, que não era a minha família, que eu nunca tinha visto na vida, e que assim, isso hoje em dia preocuparia um pai, mas há 41 anos atrás não se via essa maldade, não se via esse medo do filho estar sempre, né, meio que conversando com estranhos. Tudo bem que a gente estava dentro de um resort, vamos colocar assim. Então começou muito cedo, eu sempre fui muito da comunicação, eu sempre gostei muito desse universo de comunicar. E a história começou, como eu disse, no Twitter. Então comecei o Twitter, quando nem existia, acho que Instagram, e eu tweetava. Hoje eu vou em tal lugar, e esse sanduíche desse restaurante é uma delícia, esse sanduíche desse aqui é uma porcaria. E sempre fui jogando e começou a criar uma rede ali no Twitter que confiava muito na minha palavra. E daí
os eventos e casas noturnas da época, que eram a Woods, a Liquid, começaram a me procurar para divulgar os eventos. Isso a gente está falando de uma média de quantos anos? Mais de 10? Com certeza, mais de 10. Uhum. E daí, nessa, veio o Instagram, e daí eu me lembro que um menino que trabalhava comigo falou assim, você não vai fazer Instagram? Daí eu falei assim, imagina, não, eu tô no Twitter, eu tô bem, eu tava acomodado ali no Twitter. Ele, não, você precisa fazer Instagram, porque vai ser a nova ferramenta. Daí, quer dizer, uma coisa fiz, e comecei já, e desde o momento que eu criei o meu Instagram, eu criei ele com um foco bem comercial, onde ali eu venderia anúncios, eu venderia esse espaço para qualquer prestador de serviço que quisesse divulgar o seu evento, a sua marca, enfim. E com o Instagram eu criei juntamente o meu site, que levava na época o meu nome, que era marcoslaveira.com, e a gente vendia mídia online. No lugar que foi assim, quando começou essa história de se vender public post, falava, nem sei se usa essa palavra ultimamente, mas a gente começou a vender lá. Mas me esclarece uma coisa, eu não cheguei a usar o Twitter, não sou da época, não é nem da época do Twitter, eu realmente não usei como ferramenta. O Twitter, ele era texto, ele não tinha essa exposição de vídeo, ele era texto, só texto. E como foi essa virada de exposição do Marquinhos? Porque você saiu do bastidor para ir pro palco do Instagram. E daí você não tinha, o Twitter era, como se diz, era só escrito, e o Instagram era mais cara a tapa, né? No Twitter você conseguia se esconder, né? Só que quando eu comecei no Instagram, ainda não existia essa ferramenta dos stories, isso foi tudo sendo adaptado, né? Mais pra frente. Então foi uma transição lenta, porque na verdade ali no começo era no máximo uma foto que você conseguia postar no Instagram, e olha lá, não existia stories, não existia reels, não existia vídeo. Então na verdade a minha maior exposição era no site, porque a gente tinha programas no site, a gente tinha programas de entrevista na balada, a gente gravava no Florianópolis, a gente gravava na Lico, a gente gravava na AWS, na Woods. Eu tô falando de baladas que já não existem mais há muitos anos. E eram programas engraçadíssimos, que davam um bom engajamento no nosso YouTube, que hoje em dia nem existe mais, eu não faço mais esse tipo de trabalho, mas eu gravei por baixo mais de 500 programas a gente chamava Web TV, né, e que abrangiam vários universos. A gente gravava em balada, gravava em closet de famosas curitibanas, a gente gravava lançamento de loja, a gente gravava muito. Você foi bem disruptivo, né? Eu fui um dos primeiros, eu sabia o que eu queria, eu sabia que funcionava, E visionário. E graças a Deus, assim, tudo aconteceu na hora certa. Vamos agora começar a colocar pimenta na nossa conversa. Tá, vou tomar mais uma água. Vamos tomar uma aguinha. Então, assim, eu percebo que a leveza, ela faz parte do teu dia a dia, do teu trabalho, da tua exposição. Mas o que foi que você teve que aprender com a vida para usar essa leveza como ferramenta? Boa pergunta. Gosta sim. Ele não queria roteiro. Que deixa a gente... Isso, vamos começar. Olha, que nem eu falei pra você, eu sou aquela pessoa que gosta de ser meio sem filtro. Então ontem mesmo eu acordei, postei a minha cara inchada, eu não sou uma pessoa que usa maquiagem, nada contra homem que usa maquiagem, mas eu não uso maquiagem, então eu boto a cara mesmo acordando, oi, bom dia, deitado na cama, todo inchado. Fala dos exames invasivos ontem eu fiz minha endoscopia, minha colonoscopia, postei. Quando eu fiz minha cirurgia plástica facial, eu postei meu rosto deste tamanho. As pessoas achavam que eu tinha me acidentado, achavam que tudo tinha acontecido menos uma cirurgia plástica. Eu falei assim, meu Deus, sofreu um acidente de carro? Não, fiz uma cirurgia plástica com CO2, com morfos. E eu postei todo o processo. Então, eu não tenho essa vergonha ou esse preconceito de mostrar que existem fases para você chegar em tal lugar. E hoje em dia eu vejo o quão diferenciado é esse tipo de conteúdo, porque as pessoas me agradecem. Falando, nossa, Marquinhos, que coragem de postar isso, mas obrigado, porque eu tava com medo de fazer esse procedimento. Mesmo com a colonoscopia, eu recebi umas 5 mensagens, eu tenho tanto medo, como é que foi teu preparo, como é que foi, não sei o quê.
E, gente, é um exame preventivo, a gente tem que fazer, não é assim, eu tenho medo de fazer, você tem que fazer. Plástica é uma opção. Agora, uma colonoscopia uma vez a cada 5 anos, a partir dos 40, meu amor, você tem que fazer. E não tem que ter vergonha de falar sobre isso, não tem que ter vergonha de postar sobre isso se você trabalha com mídias sociais, não tem por que você esconder do seu público algo que é preventivo, né? Então, eu não... E que pode ser contribuição. Exatamente, eu nem me sentiria honesto se ontem eu fingisse que eu estava fazendo qualquer outra coisa que não fosse a minha colonoscopia. Porque tem muito influenciador que chega a gravar conteúdo pra preencher aquele dia, tipo, daí posta que tava no shopping, posta que tava não sei aonde. Tudo bem que eu fiz minha colonoscopia no shopping, mas, né, eu poderia ter, sei lá, deixado gravado e ido jantar fora, ou ter utilizado... Só pra gerar conteúdo. Só pra gerar conteúdo e não ser verdade, entendeu? Então eu não sei ser diferente, eu preciso, e eu sou muito do real time, que nem a gente estava aqui antes de entrar no ar, eu estava gravando stories com a Mônica e falando que eu tô aqui. Tem muito influenciador que prefere gravar, depois sentar em casa, editar e depois ver se funciona ou se não funciona para aquele momento. Se vai trazer engajamento, se não vai. E é muito massa, porque as marcas e as pessoas que trabalham comigo, quando elas me procuram justamente por isso. E elas querem justamente... Por essa naturalidade. Eles querem justamente o Marcos postando do jeito dele. Um exemplo, posso falar marcas aqui? Pode, à vontade. Foi a família Madaloso que me contratou para divulgar o novo menu deles, que é o menu Monjaro, a gente coloca assim. Não é esse o nome do menu, ele é um menu com baixo teor calórico e alto índice proteico para pessoas que estão em dieta, usando Monjaro ou querem uma comida leve, e eles queriam mostrar que o Madaloso, por mais que atenda mais o público que quer comer uma lasanha, uma polenta, tem essa opção mais leve. E foi muito legal, porque eles me procuraram e falaram, a gente quer que você faça do teu jeito, a gente quer que você vá e poste e fale da forma que você falaria se a gente não tivesse te contratado. E então eu gravei os stories, eu falei do meu jeito, e assim, não tinha ninguém me freando. E quando tem alguém me freando, o negócio nem sai direito. Tira o teu sucesso, sim. Tira o teu brilho. Tira e não fica natural, não fica real. E eu vou te dar um feedback. Logo quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu tinha vontade de fazer uma cirurgia plástica. Pensei, e eu queria muito uma referência. E você sabe que foi você que me deu uma referência? Seu primo, você não tem um primo? O Rodolfo, fez o meu rosto. Foi, você fez, aí você postou, aí eu disse, confio nele, vou. Marquei para Rodolfo, conversei bastante com ele. Terminou que eu não fiz, porque eu desisti mesmo, porque eu fiquei com medo, enfim. Medo do quê? Plástica não dói! Já fiz 2. Mas para você ver que às vezes esse seu conteúdo, ele é contribuição para muita gente. Eu precisava de uma referência, que eu não conhecia quase nada de Curitiba. Eu sentia confiança nos seus conteúdos e eu fui para Rodolfo. E essa palavra que você falou, a confiança, é algo que eu gosto muito. Muitas pessoas, eu tenho muitos clientes recorrentes de anos, assim, que estão comigo há anos, e eles falam justamente isso. Marcos, as pessoas que te seguem, elas têm muita confiança na sua palavra. Na sua indicação. Elas acreditam no seu bom gosto. No que você fala, então as pessoas vão até os meus clientes para comprar, seja um jogo de cama na pessoa, ou para comer o menu Monjaro do Madaloso, ou para ir na pista de patinação do Parque Shopping Perigui, porque elas confiam na minha palavra, né? E assim, então eu carrego uma responsabilidade, então e esse trabalho exige responsabilidade, a gente não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito também, né? Porque você é uma assinatura. Sim. É uma assinatura. Exatamente. Agora, pegando esse gancho, acontece de você negar trabalho por você não acreditar, por você não querer assinar? Acontece, e assim, geralmente tem gente que entende, tem gente que não entende, mas eu tento ser o mais sincero e o mais, como é que eu posso dizer, delicado possível. Mas já veio sim marcas que não condizem com o meu público que eu tive que falar. Recentemente veio uma marca que não é uma multimarca, se não me engano, lá distante do centro de Curitiba, aqui da região central, com marcas que não são marcas que conectam com o meu público, focado no público masculino.
que veio pedir para fazer publicidade, um orçamento. Eu conversei com a pessoa, falei assim, olha, o meu público, e é verdade isso, o meu público é muito mulher, não é homem. E é um público, um segmento um pouco mais A. Eu falei para ela, olha, eu vou tá sendo injusto com você, eu não tenho esse público que você quer, que é um público mais CB, masculino. O meu público, 80% é mulher. Quem sabe elas comprem pro marido, mas elas gostam de uma coisa um pouco mais premium. Eu não falei dessa forma, mas eu deixei bem segmentado. Eu deixei bem claro para ela que realmente eu não teria o público para ela e que não seria útil para aquela propaganda. Porque você não traria o resultado que ele esperava. Não, e daí ainda acabava falando mal de mim. E ainda ele ia falar mal de você, e ainda você ia pulverizar um conteúdo que o teu público ia falar, ia estranho. Nossa, não é o público, não tem sinergia. não ia conversar com a tua leveza. Não. Porque, por exemplo, eu ia assistir, mas não, fez só por dinheiro isso aí. Tá forçado, Tá exatamente. forçado. Né? Eu acho que fecha o nosso raciocínio. Então você concorda comigo que essa leveza que você tem, que você traz, essa sua espontaneidade, essa delícia de brilho, ela é sua ou ela é treinável? Ela é minha. Ela é sua. Uhum. Se eu quiser agora ser assim, vou ser igual o Marquinhos. Você acha que as pessoas conseguem? Igual, não. Mas você pode ser leve e espontâneo, tal como. Mas cada um tem um jeito. Você tem o teu jeito de ser leve e espontâneo, eu tenho o meu jeito. E cada um tem um magnetismo, né? É legal se inspirar. Copiar, você não vai conseguir sustentar por muito tempo uma cópia. Mas uma inspiração... o Marquinhos posta desse jeito. Será que funciona pra mim? E é testes. Quem sabe você não nasceu pra acordar falando que vai fazer colonoscopia aquele dia, com a cara amassada. Quem sabe você seja uma pessoa um pouco mais formal e o teu público goste mais disso. Tem que testar. E é a tua linha. Cada um vai ter uma linha de Exatamente. trabalho. Agora sim, você falou uma coisa bem interessante. O teu público é muito nichado. Muito nichado. E muita mulher. Só que eu não vejo que você como um segmento de atuação. Por exemplo, eu vejo que você faz trabalhos para shopping, você faz para loja de lençóis, você faz para restaurante. As viagens que você faz também está dentro de conteúdo, hotel, tudo, também entra no teu trabalho? Não. Ou é o teu lazer você posta? É o meu lazer que eu posto. Sério? Olha... Ele viaja, viu? Ele viaja eu viajo bastante. Dá pra contar, assim, numa mão, assim, quem sabe duas, tá? Quantas vezes eu fui convidado para uma viagem ou ganhei o patrocínio de um hotel. Agora para Noronha, eu ganhei, sim, a hospedagem, mais a passagem eu comprei. E foi muito engraçado, porque eu tinha comprado já a passagem para Noronha, eu já tinha decidido ano passado que eu ia para Noronha, mas eu não tinha, eu estava vendo já hotel para pagar, eu tinha que fazer meu curso de mergulho, e eu estava um dia na academia, lá na Praia Brava, sentou uma mulher do meu lado e falou assim, nossa, eu queria falar com você, eu tenho uma pousada em Noronha, você vai para Noronha esse ano? Eu falei assim, vou, tá aqui minha passagem, é tal dia. No dia seguinte estava o voucher, só que ela me acompanhava, e ela falou, foi muito clara, eu não faço parceria com blogueiro, mas você eu gosto, você é o cara que fica na minha pousada. E eu falei, vai ser uma honra ficar na sua pousada, né? E a pousada dela é maravilhosa, Tesouros de Noronha. E fiquei lá, já aproveitei, tirei meu curso, o meu master de mergulho, que eu fui para isso, eu fui para tirar essa habilitação para mergulhar em águas mais profundas, porque eu já tenho o curso de mergulho que eu fiz com 15 anos. Eu mergulho desde os meus 15 anos profissionalmente, mas é só agora que eu tirei o meu master. Fernando Noronha é incrível. Só que eu já fui 2 vezes para Noronha. Uma foi mais ou menos, e a última foi ano passado, e eu não tive sorte. Com que Tava tempo? tendo Suel. Mas que época você foi? Janeiro. Mas... eu não sabia. Isso que eu ia te falar. Né? Pra quem quer pegar praia, mergulhar... Gente, eu não consegui fazer o passeio de barco, eu não consegui mergulhar, porque tava proibido de entrar no mar. Tava com ondas gigantes. De novembro até final de março pra galera do surf, pra galera da festa, e que não quer entrar no mar, não quer contato com a vida marinha. Se você quer mergulhar, é de julho a setembro. Eu ainda fui em junho esse ano, mas eu tive muita sorte, que eu só peguei
dias maravilhosos, mar mansinho, mergulhos limpos, foi muito bom. Mas aquele lugar, ele é mágico. Então essa minha última viagem foi para comer. Que Tanto é que você postou aquela come-se muito sorveteria, bem, né? eu Aquela sorveteria é amei muito aquela boa. sorveteria. Tanto é que eu disse, meu Deus, a sorveteria que eu mais gostei em Noronha. Eu falo, só tem um defeito aquela sorveteria, falei pra moça, que só vende lá, só tem em Noronha, não tem em Recife, não tem em São Paulo, ela é uma sorveteria de lá e que só tem lá. E qual foi o destino que mais mudou você, que mais te transformou das tuas viagens? Ai, cada um de um jeito, mas eu... Mas teve algum assim, Teve alguns especiais, assim, trabalho voluntário no Quênia, trabalho voluntário no em Quênia? 2019, aham. Fala um pouco sobre isso. Foi bem inesperado, mas foi muito legal. Eu sempre tive essa vontade de fazer trabalho com criança em algum lugar, né, como a África, ou até mesmo aqui no Brasil. Ainda quero fazer com os ribeirinhos no Amazonas. Só que nunca dava certo. Tipo, ai, não vai ninguém, ai, nenhum programa me brilha os meus olhos. E um dia eu tava treinando, eu fazia bootcamp na época. Encontrei um amigo dele, semana que vem eu estou indo pra África pra fazer trabalho voluntário com crianças. Daí eu falei assim, pois eu vou junto. Daí ele falou assim, como assim você vai junto? Eu, não, se você vai, me passa as informações, me passa as datas. No dia seguinte eu emiti minha passagem e fui. E foi com um grupo de dança. Eu não danço. E ele também não dança, ele era fotógrafo e eu fui como blogueiro da viagem. Com um grupo de dançarinos que levava um projeto chamado Criança que Dança, e eles levam dança para comunidades carentes. Então eles já tinham ido para o Haiti um ano, eles já tinham ido para algum lugar no outro ano, e esse ano era no Quênia. E foi muito legal, foi muito especial, ficamos 10 dias lá, dormindo no orfanato com as crianças, cada dia indo para uma comunidade, e vivendo a experiência realmente a fundo, assim, se alimentando com a comida das comunidades, sentindo como que é ficar com falta de comida, com falta de água, com escassez. Por isso que eu digo que foi muito transformadora. Mudou a tua visão de mundo? Ah, com certeza. Hoje em dia eu realmente, até falei esses dias em algum lugar, eu comentei sobre, eu não encho mais o meu prato de comida se eu sei que eu não vou comer aquele prato inteiro. Um dia desse, meu esposo, ele foi para uma comunidade no Acre. E ele voltou assim também, transformado. Quando ele voltou, que ele olhou o chuveiro, ele disse, você não tem noção do que é o luxo de ter um chuveiro em casa. Sim, a primeira coisa, quando a gente chegou no orfanato, que a gente ficou hospedado, não tinha chuveiro. O banho era uma torneira e um balde verde, eu nunca vou esquecer, eu tenho foto dessa imagem. E uma água gelada. E eu tava tão desesperado por um banho, porque a gente pegou um voo Curitiba, São Paulo, Joanesburgo, Nairobi, foi mais de 24 horas de viagem, e depois mais uma van de 6 horas para chegar até o orfanato. Eu me lembro que a única coisa que eu queria era tomar um banho. Daí quando falaram, gente, não tem chuveiro, só tem um balde e uma torneira, eu falei assim, mas é agora. Eu me dava baldadas de água gelada e tava frio, Quênia é frio, tipo Curitiba, assim. Passou quanto tempo lá? Acho que ficou 10 dias. Mas foi muito bom. Choque de realidade. Eu ficaria mais. Eu só voltei, teve gente que ficou 3 meses. Eu só voltei porque eu tinha um casamento. Eu cheguei em Curitiba, do Quênia, fiquei uma noite em Curitiba e fui para um casamento na Itália, assim, tipo, eu fui do lado da experiência. Do extremo ao outro. Ao outro. Então você pode dizer que essa viagem, ela redefiniu a sua visão de prioridades na vida. Com certeza, e foi o que você falou, que o seu marido falou. Toda vez que eu viajo, ou tipo que eu chego no meu chuveiro, muitas vezes me vem na cabeça, nossa, eu já tomo banho na torneirinha de água gelada. E faz me dar muito mais valor às coisas que a gente tem e que às vezes passam batido, né? E como é que a gente pode fazer uma relação assim com a tua observação durante as viagens? Já que a viagem não é trabalho, eu vou trazer bastante para a sua percepção, para a sua emoção. O que te chama atenção numa viagem? Paisagens, gastronomia ou pessoas? Olha, eu gosto de... Como você falou, eu viajo muito. Eu busco fazer pelo menos uma viagem por mês no meu calendário. Esse ano eu já fiquei ali 40 dias em Boipeba, que é uma ilha no sul da Bahia que eu amo e vou todo ano. Maravilhoso. Eu fui para Patagônia, que foi uma viagem muito legal.
e cheguei agora de Noronha e mês que vem tô indo pra Chapada dos Veadeiros. Você já foi na Chapada Diamantina? Não, mas tenho muita vontade. Sensacional. Já fui 8 vezes. Tipo, eu pra Chapada dos Veadeiros, essa vai ser a minha 6ª vez lá. Pronto. Existem destinos que a gente gosta de repetir. Tem gente que pergunta, mas por que você volta tanto pra Boipeba, pra Chapada? Eu falo assim, porque eu gosto. Eu vou continuar voltando. Mas, voltando aqui à filosofia, ao que a gente estava falando. Eu gosto dessa mescla. Então, Boipeba foi uma viagem de experiência onde eu vivi como uma pessoa que mora lá mesmo. Eu aluguei uma casinha super Como simples. nativo. Exatamente. E fiquei vivendo 40 dias, fazendo mercado, como eles falam, caminhando pela ilha, como eles caminham. Não foi uma viagem só por prazer, foi de vivência mesmo. Já a Patagônia, eu fui para um hotel extremo alto luxo, com experiência, com expedições, com guias maravilhosos, com caminhadas e paisagens surreais. Então eu gosto de transitar por todos esses ambientes. Noronha foi uma viagem também que eu fui por conta do meu curso, como eu falei, focado em mergulho. Então foram 8 mergulhos em 5 dias. Foi assim super puxado. Eu chegava exausto na pousada. Não foi uma viagem muito para curtir, tanto que eu fui sozinho. Chapada dos Veadeiros eu vou ter muitas experiências lá. Então eu gosto dessa mescla de hotéis luxuosos, de viagens mais simples, de experiências. Gosto de viagens gastronômicas. Eu vou para Nova York, provavelmente não, eu vou em novembro com uma amiga que a gente vai sempre focado na gastronomia. Então viajar para mim não é só paisagem, não é só experiência, não é só gastronomia, é um pouco de tudo. Eu tenho que espalhar bem o meu ano letivo de viagens e fazer direitinho o calendário para que eu possa ter todas as experiências que eu quero. Mas eu percebo nas suas viagens, você se envolve muito com as pessoas, no sentido assim, você conversa com a camareira, você conversa com a pessoa da pousada. Agora em Noronha mesmo eu vi, você estava conversando. Então você gosta de entender o ecossistema que você está inserido. Sim, muito. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu acho que é de mim e desde sempre, assim. Então eu pergunto qual que é a melhor época para vir para cá. A ilha só vive por exemplo, a Noronha só vive do turismo, tem alguma outra coisa aqui? Pra onde que vai o lixo? Mas como é que funciona o lixo aqui em Noronha? O que vocês fazem? Como é que vocês reciclam? O carro é elétrico, mas a energia é o quê? Solar? É queima de combustível? Então eu gosto muito dessa conversa, principalmente com quem é local, não com turista. Eu tive uma experiência em Noronha que me marcou bastante. Uma experiência que eu digo, uma fala com um guia. Eu estava em Noronha e a gente estava olhando uma paisagem belíssima, dentre várias paisagens belíssimas. E a gente estava num grupo e todo mundo com celular, todo mundo fazendo foto, todo mundo fazendo vídeo, não sei o quê. O guia, com muita sensibilidade, ele parou assim, ele disse, pronto, pessoal. Agora eu peço que vocês guardem o celular. E apreciem o momento. E olhem a paisagem, porque talvez vocês não voltem mais nunca aqui. Rapaz, aquilo me tocou tanto, de uma forma... Foi um contexto que eu lembrei de te contar, não tem muito a ver com o que você estava falando, mas assim, de viver a viagem, de curtir o momento, de olhar, mas a gente muitas vezes está só assim, o tempo todo, com o celular. E ele disse, olhem, estejam presentes, sintam, talvez vocês não voltem mais aqui. Uhum. E é uma realidade, né? Então, às vezes, muitas viagens é para a gente estar presente, entender as pessoas que moram, que vivem ali, que estão ali servindo a gente, quais são os hábitos, qual a comida predileta, qual o que é bom, o que é que vocês fazem de melhor aqui. Porque assim, você sair daqui para ir para a alta gastronomia lá, é massa, ok. Mas é muito gostoso também você ir para aquele cantinho que tem aquela comida que é feita ali, aquela coisa para você entender a regionalidade, você sentir a emoção do lugar, o sentimento do lugar. E as pessoas gostam disso. Eu percebo que as pessoas gostam de falar com você quando você abre a câmera e a pessoa filmada, todo mundo se sente bem importante. Não é essa sensação de você fazer aquelas pessoas serem vistas também. O meu instrutor de mergulho agora lá em Noronha falou, nossa, o teu trabalho é muito especial, tipo, não só o meu, né? Qualquer pessoa que faça essa influência digital da forma correta, porque foi o que ele falou, hoje em dia é o que traz o turismo para cá, é o que desperta a curiosidade nas pessoas, de será que eu consigo fazer um curso de mergulho, será que eu vou gostar de mergulhar? E é o que acaba movimentando ali a ilha, porque eles vivem disso.
Então ali, Fernando de Noronha é uma ilha que vive única e exclusivamente de turismo. E o turismo lá tem as suas variantes. Tem a parte do mergulho, tem a parte de gastronomia, tem a parte de festas, e cada um com a sua época do ano. Então, para mergulhar, eles têm ali uma janela que vai de junho até setembro, que é a alta temporada de mergulho. Depois, novembro, dezembro, janeiro, já cai muito para eles esse movimento. Então, eles têm que fazer aquele dinheiro do ano, às vezes em 3, 4 meses. Então, é legal a gente poder compartilhar desses momentos, porque sabe que lá no fundo está ajudando uma comunidade inteira. E eu defendo bastante Noronha quando as pessoas vêm conversar comigo e dizem que é um lugar muito caro. Eu digo, é muito importante que você entenda a logística da ilha. O que acontece na ilha? Ah, uma água, mas você sabe o percurso que a água faz até chegar lá para você tomar água. Sim, é bem isso. E não tudo, né? Tudo, lá, alimento, nada é feito lá na ilha. Nada. Então, assim, a logística para eles é muito cara. E eles vivem daquilo, E ela, além de ser cara por conta da distância, por ter que chegar em barco, ainda tem um problema ali que o porto tá super sobrecarregado. Então tem dias que, por exemplo, tem barco que não consegue atracar porque a maré tá muito alta, ele me explicou isso, ou às vezes tá muito baixo por conta da fase da lua, e daí o barco fica parado lá no mar, estraga as frutas, chega... Exatamente, eles perdem muita coisa. Exatamente. Ou tem uma fila de pessoas para parar antes do barco que tá com a laranja, e daí chega lá, quando chega a época de entregar a laranja tá podre, entendeu? E é legal você entender tudo isso. E eu fiquei bem feliz que o aeroporto tá bem bonito agora, né? Porque tá quando lindo. eu fui era bem pequenininho. Tá lindo. Eles fizeram em um ano, porque ano passado eu tava lá e o aeroporto tava começando a obra. Verdade. Vamos olhar agora pro Marquinhos de novo. Tá. Em algum momento Marquinhos percebeu que precisava cuidar de si exclusivamente para depois cuidar da imagem? De si de você, dentro, cuidar de né? você, do seu eu, das suas emoções, de você como pessoa. Sim. Eu sempre fui uma pessoa meio... qual que é a palavra que eu posso usar? Exótico. Não exótico, não, mas largado mesmo. Largado? Tá, não dava muito valor para algumas coisas do emocional, né? Vamos colocar assim. Tipo, não fazia questão de estar com a terapia em dia, não fazia questão de estar bem comigo mesmo, fazia questão do agora, do momento. E isso a longo prazo acaba trazendo algumas consequências. Teve um preço. Exatamente. Mas tudo na sua hora certa. Eu li com os meus 31, depois de um término de relacionamento, falei assim, não, eu vou mudar esse meu jeito de ser e vou buscar esse autoconhecimento, essa mudança de estilo de vida, vou me alimentar melhor, eu vou praticar exercício, eu vou cuidar mais da minha saúde, e foi um efeito cascata. E as coisas começaram a melhorar, obviamente, né? Porque a partir do momento que você começa a se nutrir melhor, cuidar do teu corpo, cuidar da cabeça, deixar a terapia em dia, a tendência é só melhorar. E isso foi criando um novo Marcos que todo dia busca estar se alimentando com alimentos saudáveis, estar na companhia de pessoas que fazem bem, estar em ambientes que vibram na mesma energia que ele. E hoje em dia, em buscar a espiritualidade em lugares, não só na igreja. E hoje em dia eu vejo o quanto eu evoluí de anos atrás e estou aqui hoje. E a gente sempre busca, né, estar evoluindo, né? Eu não quero mais ficar assim ou assim, eu quero ficar assim. Onde você busca a sua espiritualidade? Eu busco, hoje em dia, eu falei muito sobre isso, eu busco em lugares. Minha família é uma família católica, que frequenta a igreja, mas, eu já fui com a minha mãe em missa, já fui em outras igrejas, mas eu sinto muito mais a presença de Deus em lugares como a Chapada dos Veadeiros, como Moreré, como Lençóis Maranhenses, como na Patagônia. Eu me comunico muito mais, o portal está muito mais aberto para mim, e eu sinto muito mais... A presença de Deus está em tudo. Está em tudo, e eu sinto muito mais forte quando eu tô com o pé no chão, na areia, ou subindo uma montanha,
ou mergulhando no fundo do mar de Noronha. Falamos da espiritualidade. Agora, onde você busca equilíbrio do teu emocional? Como assim? Equilíbrio? Eu vou descamar você. Eu vim da espiritualidade, agora eu vou no emocional. Onde você equilibra o seu emocional? Acho Qual que é na o minha teu casa. ponto de eixo? Qual é o teu ponto de... A minha casa. Eu viajo muito, mas a minha casa se tornou, e eu construí a minha casa da forma que eu sempre sonhei, e ali é o meu espaço Teu porto seguro. meu porto seguro, e é um espaço que eu não abro para muitas pessoas, e é um espaço onde eu me sinto bem e onde tudo fica equilibrado. Mas eu posso traduzir essa tua resposta que o teu eixo emocional é você com você. Sim, é a minha própria companhia. É a tua própria com eu. Porque Sim. quando você traduz que é a sua casa é seu templo. Então, Sim. o teu eixo emocional hoje está com você. Tá comigo. Tá com E eu você. falo muito sobre isso também, que eu por muitos anos fui uma pessoa que não era muito fácil, eu não conseguia ficar sozinho, né? Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo. Eu jamais faria uma viagem sozinho há 6, 7 anos atrás. Você não se bastava. Eu não me bastava. E hoje em dia eu busco fazer não só uma, como algumas viagens sozinho. Sensacional. Aí agora vamos no físico. O físico eu te acompanho há tempo. Sim. E o físico deu uma transformada muito massa. Que foi como eu falei, né? É tudo um efeito cascata, né? E quando você começa a cuidar da alimentação, quando você começa a cuidar dos seus exames, quando você começa a se exercitar, você vai Se vendo. nutrindo. Você vai vendo essas mudanças que vão além do físico, vêm lá de dentro, e você quer buscar mais, né? Então, eu comecei treinando, comecei me alimentando, vi mudanças no meu corpo. Daí, por muitos anos, eu não tinha feito a minha plástica da barriga, porque de quando eu era obeso e tinha emagrecido. Deixei por mais de 12 anos, eu fiquei flácido com aquela pele aqui. Mas daí você, pô, nossa, tô com o corpo massa, tá tudo essa pele aqui. Fiz a minha plástica da barriga. Ah, agora tô com a barriga resolvida, mas o meu rosto tá derretido por conta do emagrecimento de quase 80 quilos. Dá uma puxadinha aqui. Ah, agora resolvi aqui. O que falta? Arruma aqui. E assim a gente vai indo. É uma coisa que Você está em constante transformação. Graças você está a Deus. sempre se acompanhando, você Sempre está me cuidando. se cuidando. A gente sempre deixa para trás alguns hábitos que são muito legais. Por exemplo, eu sou bariátrica. Eu fiz bariátrica. Fiz bariátrica tem 17 anos. Tem quanto tempo? Você fez bariátrica? Eu fiz bariátrica com 21, então fez 20 anos, e eu reverti em 2018. Tu reverteu? Reverti. Sério? Por Sim. quê? Porque eu tinha desnutrição. Foi mesmo? Foi. A tua era daquela bem antiga, igual a minha, que a minha era do anel, do intestino. Bem antiga. Bem antiga. Eu sinto até hoje como se eu tivesse feito a cirurgia mês passado. Porque a minha é bem feita. Eu digo que a minha foi muito bem feita. Porque assim, eu nunca engordei. Eu perdi mais de 30 quilos, eu nunca engordei. E todos os dias eu lembro que eu sou operada. Porque eu como bem devagar, tudo. Mas foi uma mudança absurda de mentalidade. Não julgo quem faz. Respeito, honro. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não faria. Eu também. Tava falando disso ontem, antes de ontem. Eu fiz muito cedo. Eu fiz com 21 a minha primeira bariátrica. Um menino. E Verdade. eu já tô com 41, 20 anos atrás. E eu fui tão tranquilo pro centro cirúrgico, eu fui tão certo do que eu queria fazer. E assim, tipo, com a cabeça, tipo, nossa, eu sou imortal. E é uma cirurgia muito complexa. Muito invasiva. Muito invasiva. Aí você entende por que eu tive medo quando eu cheguei em Rodolfo. Porque quando eu fiz a bariátrica, eu lembro claramente, eu entrando no bloco cirúrgico, eu olhei pro médico e disse, doutor, eu tô com medo. Aí ele disse, não tem ninguém que entre aqui sem medo. Eu entrei. Eu entrei com medo. E eu fiquei pensando muito. Hoje em dia eu falo assim, meu Deus do céu, como é Pois é, e eu penso muito assim, pô, eu tava super saudável. Eu não tinha A problema. reversão eu tive medo, a minha mãe viu no meu olho. Eu não tinha medo, eu não tinha nenhuma taxa alterada, eu não tinha nada. Eu fiz puramente por estética. Tipo assim, eu tô tão bem, posso arrumar um problema. Então, quando eu quis fazer a plástica, eu comecei a pensar da mesma forma, cara, eu não vou fazer. Eu
não vou fazer. Me incomoda? Incomoda. Absurdamente? Não. Aí eu digo, então tudo bem. No dia que me incomodar absurdamente, eu faço. O meu incomodava absurdamente, por isso que eu fiz. Eu tinha o rosto muito, muito, muito derretido. Mas assim, então... Mas dá pra melhorar. Deixa eu ver, bateu lá de volta. Dá pra dar mais uma puxadinha aqui. Não, mas não começa muito a olhar pra câmera, você vai sair daqui e já vai ligar pro médico. Não, tô zoando, tá bom. Mas eu acho isso. Então, assim, a gente tem obstáculos invisíveis que a gente venceu na vida. Sim. Qual foi o teu maior obstáculo que tu venceu na tua vida? Hoje que tu olha assim e diz assim... O maior, alguns... Eu gosto de pergunta difícil, tá vendo? Você não quis fazer roteiro comigo? Vai a queima-roupa. Teve a obesidade eu resolvi. O problema é que é isso, arruma uma coisa e estraga outra, né? Arruma uma coisa e estraga outra. Eu operei com 21, que nem eu falei. E qual que é o maior problema do bariátrico? Ele tem alguma compulsão por alguma coisa. E geralmente é? Infelizmente é álcool. O álcool. Então, e eu já tinha uma predisposição genética por conta de parentes. E então eu fui muito pesado pro álcool. Você iniciou um processo... Eu era jovem, eu tinha 21. Imaturo, né? Então dos meus 21 até os meus 24, eu bebi como se não houvesse amanhã. E eu já bebia antes de fazer bariátrica. Então a bariátrica, além de potencializar os efeitos do álcool, ela te traz uma dependência muito mais rápida, né? Então eu me tornei um dependente do álcool. Com 24 anos eu tive que ser internado. Você foi internado? Quando você chegou a essa conclusão que era depender? Porque nem todo mundo chega a essa conclusão. Rápido. Eu cheguei a essa conclusão depois de tomar algumas na cabeça, porque a gente sempre acha que está no controle. Sim. Né? E é muito característico de quem tem problema com álcool, é tipo, eu consigo dominar isso, eu sou bem Ele mais... não me domina. Não me domina, e eu tenho controle. E eu vi que estava afetando demais a minha vida pessoal, com a minha família, e vi que estava afetando demais também o meu trabalho, e vi que estava afetando demais a minha saúde, mas eu estava tapando sol com a peneira. Até que um dia minha mãe já tinha me falado, se eu descobrir que você tá bebendo de volta, porque até então eu tinha parado. E eu realmente fiquei 2 anos sem beber álcool, dos meus 21 até os... Não, dos meus 22 até os meus... Eu operei com 21, vi que tinha um problema com álcool com 22, parei de beber por conta com 22, fiquei 2 anos sem beber, e daí com 24 eu tive uma recaída num carnaval em Salvador. E daí bebi nesse carnaval de Salvador, só uma dosezinha, e daí a dosezinha virou 2, 3, 4, 5, 6. Voltei para Curitiba, fiquei março, abril, maio bebendo enlouquecidamente, e a minha mãe já tinha me falado, você tá bebendo? Eu não, eu morava com ela na época. Você tá bebendo? Não, tô só com sono hoje, não tô morrendo de ressaca. Até que um dia eu cheguei em casa, foi um anjo que me fez dirigir do lugar que eu tava até a minha casa, sem fazer nenhuma besteira, eu dormi no volante. Meu Deus. E quando eu acordei, tava o segurança me tirando do carro, a minha mãe já falando, você vai pro hospital, você vai ser internado. E daí eu falei, pode me levar. E daí eu fui. E foi muito legal, porque você já estava consciente que realmente precisava de ajuda. Sim, ali eu já nem discuti. Falei, pode me levar, eu realmente tenho um problema. E fui com a cabeça bem aberta em busca da minha melhora. Né? Não existe cura para o alcoolismo, existe uma melhora e tratamento. Eu vi uma frase uma vez, exatamente isso. Não existe ex-alcoólatra, né? Você está sempre observando, você está sempre sentindo, você está sempre em acompanhamento, você não pode abrir a boca para dizer... Não, eu sou Você não curado, pode enfrentar o álcool. Não, não tem cura. O álcool ele não quer enfrentamento. Eu sei que eu tenho que ter consciência e eu sei que eu não posso beber, porque vai me desencadear algo muito maior. Eu já passei por isso, eu já parei de beber uma vez, mesmo que foi por conta, e fui tentar beber só uma dosezinha e vi que não funciona.
Então a gente já passou por uma espiritualidade que você encontra no todo, isso é muito bonito, porque Deus está em tudo, está dentro da gente. Passamos pelo emocional, que o emocional é se bastar, é você se encontrar, se permitir, se suportar, que isso é uma coisa muito difícil hoje, que as pessoas buscam muito fora o que verdadeiramente está dentro, e as pessoas não se suportam, isso é uma realidade que infelizmente a gente tem que admitir. E passamos por uma mudança física muito relevante, que foi vencer a obesidade. Ah, Mônica, é muito fácil vencer a obesidade bariátrica. Não é fácil. Porque hoje o índice é altíssimo de pessoas que fizeram bariátrica e que voltaram, e pasmem, muito maior. As pessoas, hoje a gente vive um número altíssimo, porque hoje tem aquele pessoal que de 10, 15 anos atrás que fez a bariátrica e estão todos imensos, porque volta, porque é um músculo. Olha, o meu médico dizia uma coisa, não tem boquinha para gordo não, gordo dá um jeito. Porque não pode comer coisa seca, dura, mas toma líquido, toma leite condensado, brigadeiro, chocolate, desce que é uma beleza. Desce. Não é verdade? Então assim, eu honro quem fez bariátrica, porque não é fácil, porque a obesidade é uma coisa tal como o álcool, é você acompanhar, é você trabalhar a sua cabeça, você entender os seus gatilhos, entender o buraco que você está querendo tapar, entender do que é que você está com falta de nutrição e que você busca essa nutrição na comida. Então é muito bonito quando eu olho a tua história e vejo essa tríade do emocional, do espiritual, com o físico em equilíbrio. Mas tem uma mudança, aquela conquista que você nunca fala, mas que tem um significado muito especial para você, mas que Marquinhos, o cara real, o cara que fala tudo, nunca falou. E no SejaCast eu vou arrancar alguma coisa dele. Não é eu não arranque um segredo que ele não trouxe. Olha, difícil. Qual é o seu maior medo? Morrer. Essa eu respondo rápido. Morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Não tem jeito que não tem. Eu não acredito numa pessoa que diz que não tem medo de morrer. Pode ser. Mas eu tenho. Morro de medo de morrer. Agora, esse foi muito fácil. Fora morrer, qual um grande medo que você tem? Ai, daí tem alguns. Eu não tenho só um. Ficar pobre. Eu gostei da sinceridade dele. Tenho medo de ficar pobre. Eu também tenho medo de ficar pobre. De ficar gordo. Eu também tenho medo de ficar gordo. Ah, somos bem parecidos. De ficar velho. Esse é um ponto interessante. Morro de medo de ficar velho. Tem medo de ficar velho? Tenho. Não o velho do enrugado. O que é que traz medo? O velho daquele velho que não consegue ser autossuficiente, de não consegue. É a dependência. De não conseguir fazer cocô, xixi sozinho, de ter que usar fralda, de ficar lelé, de esquecer das coisas. E eu sei porque eu vivi os meus dois avós maternos, cada um com uma história completamente oposta da outra. A minha avó foi uma mulher linda, por dentro, por fora. Ela foi Miss Paraná, ela foi jogadora de vôlei, ela jogou vôlei até os seus 70 e poucos anos. E no auge dos seus 70 e poucos, jogando vôlei, viajando para o Peru com a seleção de vôlei do Paraná, do Curitibano, ela teve Alzheimer. E ela tinha um corpo muito saudável, mas a mente já estava completamente fora. E ela ficou 12 anos, se eu não me engano, acamada, sem falar uma palavra, poucas palavras, sem saber onde estava e com o corpo muito saudável. E o meu avô, marido dela, era um homem que não era tão atleta quanto ela, não era tão ativo socialmente, fisicamente. Estava com a cabeça super boa e com o corpo debilitado. Morreu faz pouco tempo, fez um mês, ontem, do falecimento do meu avô. E esse final foi muito triste, porque a gente via um homem super lúcido e que estava sofrendo demais por estar aqui, com toda essa lucidez, e ele sempre foi muito independente. E com muita limitação física, né? E com muita limitação, ele não conseguia fazer mais nada sozinho. Então eu tenho muito medo dessa questão dos dois lados. De eu ficar muito lelé, e não saber onde que eu tô, e não conseguir fazer nada sozinho, ou de saber, de estar com a cabeça 100%, e não conseguir fazer coisas simples da vida, como levantar e ir ao banheiro.
Então, eu concordo com você. eu tenho muito medo disso, né? E eu tenho muito medo da morte. Eu amo estar vivo, amo. Então, por isso que eu falo. E assim, eu amo essa. Eu tenho medo dessa incerteza do que vai Do acontecer. desconhecido, né? Daí alguém falou pra mim, Marcos, você tem algumas opções. O que você acha que acontece, né, quando você morre? Eu falei assim, tem a opção, você vai pro céu, né, e lá o céu é maravilhoso, e tudo de bom que você fez nessa vida você vai receber lá, ou você vai lá pra baixo, vai ser você tem muitos pecados, só que o meu medo não é nem do céu e do inferno, é de fechar o olho e ficar tudo preto e acabar. Eu tenho muito medo que exista a possibilidade de a gente fechar o olho, vir um preto eterno e nunca mais acontecer nada. Então, enquanto isso não acontece, vamos fazer a vida bem colorida, que é o que você Com vende certeza. todos os dias, é o que você divulga, é o que você traz, é magnetismo, é brilho, é cor, é alegria, é leveza, que é isso que eu percebo na tua fala, no teu olhar, no teu jeito de ser. Eu adoro, todo dia eu abro o Instagram e eu vejo uma coisa sua, seja indo no médico, seja fazendo abdominal, seja fazendo massagem, seja indo para um spa, tá vendo que eu lhe acompanho, eu vejo tudo. Não, e eu tudo gosto de viver a vida bem vivida. Então eu não deixo para fazer amanhã algo que eu posso fazer hoje, não. Então, graças a Deus, eu sou cheio de privilégios. Eu venho de uma família que tem condições, que lutou por essas condições. O meu avô paterno foi um homem muito pioneiro em muitas das coisas que ele fez, deixou um legado muito grande. A minha família vem de uma família muito honrosa, que trabalhou, lutou para estar onde está. O dinheiro da minha família é um dinheiro honesto, é um dinheiro limpo, então eu não tenho vergonha de utilizá-lo. E assim, então eu não vou deixar para fazer o que eu posso fazer hoje, quem sabe amanhã, porque quem sabe não existe o amanhã, então eu levo isso para a vida. Então se eu tenho as condições que eu tenho hoje de fazer tudo o que eu faço, se eu posso me dar esses luxos de viajar, fazer uma viagem por mês, de estar nos hotéis maravilhosos, de estar também, às vezes, dormindo numa barraca, que nem eu gosto de fazer de vez em quando, eu vou fazer. Eu não vou deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje mesmo, porque se Deus me deu essas bênçãos, foi por um motivo. E eu gosto de compartilhar essas viagens, principalmente porque eu tenho um público muito legal que me acompanha, e que eu recebo muita mensagem. E que vibra com isso. Que vibra com isso e que fala, Marcos, obrigado por ter me levado, eu viajo com você, eu fui para tal lugar, eu me senti lá com você e eu, quem sabe, nunca vou poder viver isso na minha vida. Eu já fiz viagens para lugares muito inusitados, eu fui para a Antártica. Quantas pessoas no planeta Terra podem dizer eu pisei no continente antártico? Eu posso. E eu levei, eu postei, eu fiz as pessoas assistirem, tá lá nos meus destaques, tem Reels, e é mágico você poder transmitir e levar isso para as pessoas, para muitas pessoas que nunca vão poder ter essa sensação. E é muito legal, porque isso não sou arrogante. E eu sempre te encontro muito no Shopping Barigui. E é muito bom, porque como eu acompanho ele no dia a dia, ele era muito íntimo meu. E eu tinha vontade de dizer, oi, tudo de falar contigo. Acontece isso. Era muito natural. Eu tinha um impulso de falar com ele, assim, de dizer, pô, oi, tudo bom? Como se fosse um amigo íntimo, porque ele tá tão no dia a dia da gente, com as postagens, que ele faz parte da nossa vida e a gente faz parte da sua vida. Isso acontece muito lá no Barigui. Eu acho que pelo fato do Barigui ser o meu principal cliente, foi o meu primeiro grande cliente, foi uma conquista até inesperada, e eu sempre agradeço a Silvia, que é atualmente a nossa superintendente, foi por 14 anos nossa diretora de marketing. A Silvia acreditou no meu projeto lá há 11 anos atrás, e é até hoje o meu principal cliente, e foi uma escolha tão certa, eu escolher o Parque Shopping Barigui, e eles escolherem eu para estar lá dentro. Deu liga, né? Tem uma liga muito gostosa. Tem, porque assim, para mim vai além do trabalho. Eu tô lá no dia a dia, então eu acabo entregando muito mais conteúdo do que tá em contrato. E quer que eu te diga, nem parece que é público. Não parece. Porque parece, não é, porque eu não realmente parece que você tá trabalhando. Tô todo dia lá e eu realmente faço da minha vida lá, como a massagem eu faço lá, o mercado eu faço lá,
Os exames agora eu faço lá no nosso centro médico. E eu tenho um carinho tão grande pelo shopping, eu brinco que às vezes que eu sou até chato, porque às vezes tem um vaso fora do lugar, eu já mando mensagem pro pessoal do saque lá e falo, gente, ó, tá uma goteira, tá um negócio errado, o piso ali tá manchado. Eu me sinto... É uma extensão da sua casa. uma E eu extensão sou da minha suspeita, porque eu tenho a mesma coisa com o shopping. Eu amo aquele shopping. Eu amo aquele shopping. E eu tenho um também. motivo para amar aquele shopping. Claro! Eu amo. Eu tô nesse shopping quase todo dia. Você vai me acompanhar nas redes sociais e você vai ver que eu tenho uma frase que eu sempre repito isso. Isso é um mantra na minha vida e que eu procuro todos os dias realmente aplicar, que é pratique quem você quer ser. Então, assim, eu uso isso. Pratique quem você quer ser. Então, o que você quer ser? Você sonha, você cocria? Pratique, porque você vai conseguir, porque escolhas criam. Pra gente fechar o nosso episódio show. Já tá acabando? Já pensou? Cadê Podia o ficar horário? mais Ele falou que tempo, ia né? botar o horário na televisão. Bom, o que você hoje está praticando diariamente para você se tornar quem ainda você quer ser? Foi muito engraçada essa pergunta, porque realmente nós não combinamos roteiro. Ela queria até falar que eu trouxesse alguns pontos, eu falei assim, deixa freestyle, porque é o jeito que eu gosto de me comunicar. E eu gosto, é muito engraçado isso, porque quem já trabalhou comigo, quem trabalha comigo, quem tem essa intimidade comigo, sabe que eu não faço vista pra ninguém. Eu trato todo mundo, do porteiro da minha casa, a menina que me atende no shopping, no espaço multi, a Silvia, que é a nossa superintendente, um seguidor que me manda mensagem no direct. Eu trato todo mundo igual. E uma coisa que eu pratico diariamente no meu dia. Hoje eu tava almoçando, antes de vir pra cá, num restaurante. A pessoa que me serviu, eu sempre olho e penso pra aquela pessoa assim, qual será que é a história dessa pessoa? O que será que ela passa quando ela não tá aqui, né? Então, e a gente não sabe nada da vida de ninguém, assim, a fundo mesmo, principalmente dos que nos servem. E eu sempre olho e penso assim, eu tenho que, no mínimo, quando essa pessoa trazer minha água, é agradecer porque ela trouxe minha água. Quando ela colocar o meu prato que eu pedi, o mínimo que eu posso fazer é agradecer, falar muito obrigado. Quando ela trouxer a conta para eu pagar, eu falo muito obrigado. E eu pratico essa gratidão ao longo do meu dia. Então, o porteiro telefona lá em casa, seu Marcos, chegou a encomenda, pode colocar no elevador, por gentileza? Eu gosto de utilizar essas palavras. Isso vem da educação que os meus pais me deram, eu vejo isso muito na educação que o meu irmão dá para os meus sobrinhos. Então, se o meu sobrinho ou a minha sobrinha Isabela não dizem um muito obrigado quando eles são servidos num restaurante, ou quando alguém faz uma gentileza para eles, seja parente, funcionário, cozinheira, se não vem acompanhado do muito obrigado, por gentileza, bom dia. Tão simples. São coisas muito simples e que às vezes fazem a diferença total no dia daquela pessoa que já tá lá. Às vezes eu me pego... Que só quer ser vista. E que estão, por exemplo, tem uma frase que alguém postou no Natal, tipo, pro teu Natal tá acontecendo desse jeito, pro teu Dia das Mães tá acontecendo desse jeito, tem muita gente trabalhando. Tem muita gente que tá fazendo o possível e o impossível para que o teu Natal seja feliz, para que o teu Dia das Mães seja feliz, o cara que tá trabalhando no caixa do supermercado, o segurança que tá no shopping. Tem gente que trabalha na noite de Natal, o garçom que tá atendendo a tua casa. Então, eu acho que são essas pequenas palavras que a gente pode colocar no nosso dia a dia para qualquer pessoa que está nos fazendo qualquer gentileza que fazem a diferença. E eu digo a você muito obrigada por você ter vindo conversar comigo. E é verdade, ele responde o direct, porque eu mandei uma mensagem para ele, eu achei que era um robô, e depois eu achei que era o assessor. E ele disse, me chame no WhatsApp. E eu achei isso muito bacana. Então, muito obrigada, você me fez muito feliz de estar aqui hoje com você. É uma coisa que eu queria já há muito tempo, que eu estava treinando chegar até você na hora certa. Eu chego e tudo tem hora certa. Tudo tem hora certa. Nem antes, nem depois. Estamos no lugar certo. E por falar em felicidade, o SejaCast, sempre ao final, eu indico um livro. E hoje, com você, com essa energia, com esse magnetismo, não poderia ser diferente. E o livro que eu trago para vocês hoje é
Ser feliz é possível? É um livro que foi escrito pela Monja Coen, junto com Gustavo Arnes. O Gustavo Arnes, ele é o mentor do Congresso da Felicidade, que acontece todo ano aqui em Curitiba. E é um livro que fala sobre felicidade. E ele defende que a felicidade, ela é construída. Você não é 100% feliz. Não. Você não está o tempo todo O feliz. tempo todo. Você constrói e você cria momentos felizes. E no livro ele traz um paralelo entre a filosofia budista, um lado mais espiritualizado da Monja Coen, que ela é budista, e o Gustavo Arnes, que traz um lado da felicidade científico. Ele trabalha com neurociência, então assim, é muito bacana e é uma leitura que eu indico bastante, que vai ajudar muito no dia a dia para a construção dessa tão famosa felicidade. Hoje eu não conheci apenas uma pessoa que recomenda bons restaurantes e nem apenas alguém que cria conteúdo, aquele blogueiro. Hoje eu conheci um homem, uma pessoa que decidiu não deixar que o passado escrevesse o restante da sua história. Um homem que descobriu que elegância não está apenas na roupa, nem na mesa posta, nem nos restaurantes chiques e bonitos que ele frequenta. A elegância está na forma de como a gente escolhe viver. Você venceu batalhas silenciosas, todos nós vencemos. Você transformou excessos em equilíbrio. Você dá propósito. E hoje você oferece às pessoas algo muito maior do que entretenimento. E eu vejo uma pessoa que oferece esperança, oferece sorrisos, porque quando alguém olha para você e descobre que desistiu um antes, que talvez seja tão difícil que muita gente nem imagina, entende que também pode existir um depois diferente. Muito obrigado por você escolher ser essa forma tão verdadeira, ser essa pessoa tão magnética, tão brilhante. Eu amei conversar com você. Obrigado. E eu sabia que esse momento ia chegar e que eu ia amar, porque eu tenho muito sumo e muita conexão com essa tua energia. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje e trazer mais verdade ainda. Obrigado, eu que agradeço. É sempre bom conversar, é sempre bom compartilhar, não só nas minhas mídias, mas nessas que eu sou convidado. E foi realmente um prazer estar aqui e foi muito especial. Eu que agradeço. Então, já segue a gente, dá um like, manda esse conteúdo, esse episódio para quem tu acha que está precisando. Dá um up na vida, porque Marquinhos é isso. Marquinhos é dar um up na vida todos os dias. E não esquece, aqui no Seja Cast é o pratique quem você quer ser na prática. Até o próximo episódio.